Olá, antes de começar, vamos fazer um ritual juntos. Primeiro, verifique se suas portas e janelas estão bem fechadas. Segundo, olhe bem embaixo das camas e nos armários, porque nunca temos como saber se estamos realmente sozinhos. Terceiro, apague as luzes e ponha os seus fones de ouvido. Quarto, se aconchegue no sofá ou na cama, ou até mesmo em um canto de parede se estiver com medo, e se cubra com um lençol, porque agora eu vou contar uma história para você. Há cerca de 5 anos, morei em um sítio no interior do Rio Grande do Norte. Sempre fui uma pessoa noturna, então muitas vezes me sentia entediado depois que minha esposa, que decididamente não era noturna, ia dormir, e para passar o tempo eu costumava fazer longas caminhadas refletindo e completamente absorto em meus pensamentos. Passei não mais que alguns meses assim, caminhando sozinho à noite. Eu nunca tive motivo para sentir medo. Sempre brincava com meus colegas naquela região quando era mais novo e passei minha mocidade inteira caçando preá por todas aquelas matas e florestas. Não é só porque ia lá uma ou duas vezes no mês agora que eu temeria andar por ali à noite. Mas tudo isso mudou em apenas alguns minutos depois de uma caminhada. Era uma noite de sábado, entre 1 e 2 da manhã, e eu estava andando perto de uma plantação de feijão verde. Estava realmente longe da casa que fiquei com minha esposa, mas estava uma noite tranquila. Eu me perdia em meus próprios pensamentos enquanto olhava quase hipnotizado para o vasto firmamento sobre minha cabeça. Virei em uma pequena trilha para voltar para o casarão quando o vi pela primeira vez. Escondido entre as bananeiras na plantação do meu lado, estava lá a silhueta pequena de uma figura que parecia usar um chapéu pontudo, dançando. Era uma dança estranha, semelhante a uma valsa, em que ele terminava cada movimento com um estranho passo para frente. Estava mais parecendo que ele estava dançando e vindo direto para mim. Imaginei que seria o coitado do anão que trabalhava no sítio, que estava bêbado de novo e precisava de ajuda para voltar para casa, como no último final de semana que ele se perdeu na plantação de macaxeira e eu precisei o escoltar até sua casa. Contudo, quanto mais perto ele chegava, mais eu percebia o quão graciosamente ele estava se movendo. Ele era muito pequeno e magro e usava uma roupa esquisita que mais parecia do tempo colonial. Ele dançou mais perto ainda, até que eu pudesse ver seu rosto por baixo do grande chapéu. Seus olhos estavam estreitos e maldosos. Não pude olhar corretamente, mas pareciam negros como a noite, e sua boca se formou em um sorriso dolorosamente largo. Entre os olhos e o sorriso, decidi voltar correndo para a trilha antes que ele chegasse mais perto. Tirei meus olhos dele para olhar o caminho adiante e quando parei novamente no início da trilha, olhei para trás. Ele havia parado de dançar e estava flutuando no ar, perfeitamente paralelo a mim. Ele estava de frente para mim e continuava olhando em minha direção, embora eu não pudesse ver mais o seu rosto além daquela silhueta pequena, o sorriso ainda deformando seus lábios e rosto. Eu estava decididamente amedrontado e chocado com aquilo, então comecei a andar novamente, mas mantive-me constantemente olhando para trás e felizmente ele não se mexeu até que eu estivesse longe o suficiente para perdê-lo de vista. Eu já estava quase chegando no casarão
Por um breve momento me senti aliviado, mas escutei um barulho no mato logo atrás de mim e senti um cheiro no corpo todo quando notei que ele estava parado em uns arbustos a alguns metros. Ele agora estava ligeiramente agachado. Eu não poderia dizer com certeza devido à distância e às sombras, mas tinha certeza de que ele estava me encarando. Continuei andando apressado e havia desviado o olhar dele por não mais que 10 segundos. Então senti minhas pernas tremerem e meu coração saltar quando ele apareceu nos arbustos a alguns metros na minha frente. Estava claro que ele havia se movido rápido demais. Fiquei tão chocado que quedei paralisado por algum tempo, olhando para ele, e então ele começou a se mover em minha direção novamente. Ele deu passos gigantescos e exagerados na ponta dos pés. Notei que ele usava sapatos de bico fino, tão longos que chegavam a curvar nas pontas, e o mais surpreendente de tudo é que ele estava se movendo muito rapidamente. Era o momento que eu estava esperando para fugir, ou me armar com um daqueles galhos secos que haviam no chão, ou ligar para alguém me ajudar, ou até mesmo soltar um berro suficientemente alto que acordaria todo mundo, mas não o fiz. Eu não fui capaz de fazer absolutamente nada, apenas fiquei lá, completamente congelado e preso ao chão como se minhas pernas fossem feitas de chumbo, enquanto a criatura sorridente se arrastava em minha direção. E então ele parou, a cerca de uns 2 metros de distância de mim, o sorriso cruel e maníaco ainda deformando-lhe o rosto, os olhos negros como os de um demônio, brilhando de malícia e ódio. Foi neste momento que finalmente encontrei minha voz e deixei escapar a primeira coisa que me veio à mente. Eu queria perguntar em um tom zangado e autoritário: o que raios você quer? Mas o que saiu foi: o que diabos é você? Em uma voz fraca e trêmula. Independentemente dos humanos sentirem ou não o cheiro do medo, eles certamente podem ouvi-lo, e eu ouvi em minha própria voz. Isso me deixou com mais medo, mas ele não reagiu à pergunta de forma alguma. Ele apenas ficou lá, sorrindo e olhando profundamente e maldosamente para mim. Eu estava começando a achar que ele queria me matar somente com um olhar, embora fosse mais provável que ele me matasse de medo antes disso. Então, depois do que pareceu uma eternidade, ele se virou muito lentamente e começou a dançar outra vez. De jeito nenhum que eu ia virar as costas para ele e apenas o observei se distanciar, até que ele estivesse longe o suficiente para sumir de vista, mas, para o meu espanto e horror, o infeliz não estava mais se afastando, nem mesmo estava mais dançando. Meus olhos se arregalaram de puro terror quando me dei conta que a silhueta pequena e disforme dele ficava cada vez maior. Ele estava voltando na minha direção e desta vez ele estava correndo. Decidido a não ficar parado para ver o que ele ia fazer, juntei todas as forças que tinha e corri desesperadamente em direção ao casarão. Quando olhei, porém, para trás, ele não estava em lugar nenhum. Continuei olhando por cima do ombro enquanto me aproximava do casarão, esperando que ele aparecesse subitamente com seu sorriso maníaco, mas não havia sinal dele até que consegui entrar em casa, todo suado e muito assustado. Desde este dia, eu continuei indo para o sítio apenas por mais 6 meses depois daquela noite e nunca mais saí para dar um passeio na natureza à noite.
Minha mulher nunca ficou sabendo. Não havia necessidade dela ficar assombrada com aquela coisa, seja lá o que fosse. Mas confesso que havia algo no rosto dele que me assombra até hoje. Ele não parecia bêbado e não parecia feliz. Aquela coisa parecia completamente insana, e isso é o que torna tudo ainda mais bizarro e assustador. E espero não encontrá-lo nunca mais em minha vida. Boa noite.